Ele faria exames, e ele fez esses exames. Hoje o Flamengo divulgou que ele teve um estiramento ligamentar. Choque lateral, choque de ombro, disputa de espaço. Não era uma disputa pura e simples de espaço, eu já achava. E aí você revê com todas as imagens, mais pênalti ainda. Pra mim, pênalti. Talvez não tenha dado a melhor leitura. Eu não entendo porque não chama, porque isso aí é pênalti. Não, pra mim isso é pênalti. Não é? Não, isso é pênalti, cara. É pênalti. Salve, salve, nação, vamos embora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Antes da gente começar esse vídeo aqui, eu vou trocar em 3 pontos aqui importantes, né? O primeiro ponto, o Alan foi apresentado pelo Flamengo, né? Então o Alan já foi apresentado junto com os dirigentes lá naquela bancada, com o Giaporte fazendo pergunta, tudo certinho. Segundo ponto, infelizmente aconteceu uma fatalidade com a torcedora do Palmeirense, né, de 23 anos. Uma briga ali fora do estádio, no redor do estádio, acabou acontecendo essa fatalidade e o suspeito já tá preso, que eu sei. E o terceiro ponto, o Bruno Henrique. Saiu o resultado dos exames do Bruno Henrique e constatou uma lesão no joelho e no tornozelo. Então o Bruno Henrique deve desfalcar o Flamengo nos próximos jogos. Isso mesmo, o Bruno Henrique está lesionado novamente. Só que não é uma lesão tão grave como antigamente. Não é uma lesão que eu acho que óbvio que o departamento médico do Flamengo não estipulou a quantidade de dias que ele vai ficar ausente, mas com tudo aí deve ficar por volta de um mês ausente, né? Um mês e meio estourando ali. Então vamos embora pro vídeo, vai deixando seu like. E infelizmente o Bruno Henrique se machucou novamente com aquele pisão do Luan aí, e agora vai desfalcar o Flamengo contra o Atlético Paranaense, né? Vamos embora pro vídeo. E deixa seu like aí. Levantou. Pedro, sobre o time do Flamengo, a gente viu uma equipe também ali no primeiro tempo muito diferente, no segundo tempo reajustada, então o Flamengo sai com um empate e talvez com algumas respostas também para o Sampaoli. Algumas respostas, né, Bruno? Principalmente ali que não deu certo o que ele fez no primeiro tempo. Ele mesmo admitiu na coletiva pós-jogo que teve uma ideia e ela não foi bem sucedida, principalmente com os pontas ali, né, o Cebolinha e também o Luiz Araújo. Não deu certo, colocou os meias na segunda etapa, o time cresceu de produção e aí conseguiu esse empate. Foi um segundo tempo muito melhor do Flamengo em relação ao primeiro. Agora, para a partida contra o Atlético Paranaense, uma notícia nada boa para o Sampaoli. Ele perde o Bruno Henrique por conta daquele lance contra o Luan, enfim, dividindo com o Luan naquela partida. Ele caiu ali, o Luan caiu de mau jeito sobre ele. Então, inicialmente, ainda lá no Allianz Parque, ele saiu caminhando, continuou até na partida. Acreditava-se que seria um susto, não teria nenhum tipo de problema mais grave para o Bruno Henrique, mas ele faria exames. E ele fez esses exames. Hoje o Flamengo divulgou que ele teve um estiramento ligamentar após entorse no joelho e tornozelo esquerdos. O prazo de recuperação a gente ainda não sabe, tentei descobrir, ainda não consegui ainda. Então o Bruno Henrique fica de molho fora dessa partida de quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Em compensação, Léo Pereira e Gabigol, fora das últimas 2 partidas, eles treinaram hoje pela manhã aqui no Ninho do Urubu e vão com certeza para Curitiba lá reforçar essa equipe do técnico Jorge Sampaoli. Uma pena, porque o Bruno Henrique vinha muito bem. Vamos ver quanto tempo ele vai ficar fora agora. E a gente daqui a pouquinho vai mostrar a apresentação do Alan que chega. E se vai ser apresentado, vai ser relacionado para essa partida contra o Furacão lá na quarta-feira, Copa do Brasil. Valeu, Pedro. Boa sequência aí de trabalho, então. Logo mais você volta aqui dentro da nossa programação com a apresentação do reforço rubro-negro. E pena, né? Para o Bruno Henrique, né, Léo? Sim, e tratamento com fisioterapia, né? Então, felizmente, não é questão cirúrgica, mas é sempre uma preocupação, né? E a gente estava falando semana passada, né, depois do jogo da Copa do Brasil, nossa, que reforço, entre aspas, né? Então, que se forem alguns jogos, pelo menos que sejam só alguns, e que daqui a pouco ele possa estar de volta, que é um baita cara e um baita jogador. A própria virada em cima do Atlético Paranaense foi muito por responsabilidade dele também, né, Bira? Sim, ele é uma figura que era decisivo antes, havia uma dúvida se ele ia voltar no mesmo nível. Claro que o nível em si ainda não tinha voltado, mas ele voltou com aquele poder de decisão, e isso faz muita diferença, Ainda mais para um jogo onde o Flamengo vai precisar também, né? Um jogo decisivo que tem na quarta-feira agora. E um jogo que talvez o Flamengo tenha espaço, então a velocidade dele também seria muito útil. Seria uma figura importante para o encaixe de jogo, considerando o que a gente imagina do Atlético Paranaense na partida. Saber a questão do Gabigol também, né? Para essa partida de volta, e como o Flamengo vai estar para esse jogo, se o São Paulo vai fazer tantas mudanças de novo.
Eu imagino que nem tanto, né? Contra o Palmeiras ele fez muitas, não deu tão certo, teve que voltar um pouco atrás no segundo tempo e o time melhorou. Eu imagino que ele tem até mudado muito contra o Palmeiras pensando no jogo contra o Atlético. Então acho que no jogo contra o Atlético acho que vai ser um time um pouquinho mais convencional, dentro do padrão do São Paulo de ser convencional, que já é sempre mudando um pouquinho. É porque o torcedor cobra a regularidade do time, né, Léo? E a gente sabe que é característica dele mudar muito na equipe. Eu não sei o quanto ele contribui para a equipe não ter regularidade se ele mexe tanto no time. Ele muda muito em função do adversário. Agora, isso faz parte do pacote, né? Todos os times que o contrataram já sabiam que isso era parte do pacote pro bem e pro mal. Ele é um técnico inquieto, né? Que mexe bastante. Agora, qual que é a vantagem? A solução está sempre no banco também, né? Se pensou alguma coisa deu errado, você sempre tem a capacidade... Chama o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, tudo bem, volta ao normal. E acho que talvez esse seja o momento, até pelos desfalques do Palmeiras, em que essa discrepância de elenco tenha ficado mais visível, né? No banco, principalmente, no banco, né? Principalmente. Aí o Vinícius Nicoletti vai contar pra gente, então, como é que o Palmeiras... Vamos seguir? Porque no sabadão tivemos um lance aí, o torcedor do Flamengo reclamou, e foi o lance do Richard Rios no Everton Ribeiro. Vamos ver? Teve um encontrão ali. Teve pênalti. Teve pênalti, não teve, Pedrão? Pra mim, isso... Na hora eu pensei, depois revi o lance e falei, isso aí é pênalti, Pedro Ivo. Porque a gente estava no linha de passe imediatamente após o jogo, né? A gente fica naquela loucura de correria, se arruma, vem pro estúdio, não vê todos os ângulos, acompanha o ângulo que a gente tinha, acompanha uma vez só. E eu falava até que eu estava com a impressão de uma carga nas costas e o Rios não estava na bola, o Everton tomando espaço ali. E depois, até com as outras imagens, eu achei mais claro ainda. Achei pênalti e, assim, carga nas costas, só nas costas. Não achei nem muito discutível, William. Pois assim, Depois, vendo todos os lances. Já achava pênaltis antes, agora não vejo nem muita discussão. Achei pênalti. Porque quando a gente viu aí esse lance por esse ângulo, a gente ainda fica... Será que foi? Ali eu já achava, porque, independentemente do ponto de contato, já dava para ver que o Rios estava indo no corpo dele e não me parecia... choque lateral, choque de ombro, disputa de espaço. Não era uma disputa pura e simples de espaço. Ali eu já achava. E aí você revê com todas as imagens, mais pênalti ainda. Pra mim, pênalti. O Simon, o problema é que é o seguinte, o nosso glorioso Abad, árbitro do jogo, ele já é recorrente em Flamengo e Palmeiras, né, Simon? Aí, até o lance. Pois é, quem me lembrou esse outro lance aí foi até o Chita Verde. É um cara muito esclarecido. Você lembra de tudo? Imagina, tá tudo anotadinho lá. Mas todos os times... Não, o trabalho dele, ele faz bem feito. Em todos os times ele sempre tá alertando os lances e tal. Me chamou a atenção pelo Abad. Foi o mesmo árbitro. O pênalti do Vidal. Pra mim eu vi pênalti em cima do Gustavo Gomes. Olha o Vidal, olha só pro Gustavo Gomes e com o braço ele dá um safanão. Pênalti, o mesmo árbitro, Ramon Abad. Voltando pro lance de sábado, pênalti também. Carga nas costas do Everton Ribeiro, é o Richard Rios, né? Foi pênalti. Também o VAR não foi acionado. O VAR também nesse jogo, por isso que eu falei, ali no campo de jogo, o Abad talvez não tenha visto. É muito fino, mas aí ele olha o VAR que foi o Gustavo, foi o Rodolfo Toschi, deveria ter sugerido para ele uma revisão, vai na beira do campo e olha, é a carga nítida pelas costas, é um tranco pelas costas empurrando com o braço, é pênalti, foi pênalti também não marcado. Muita gente pode olhar aí, eu sempre estou atento a isso, porque para mim é o posicionamento do árbitro, né? Vamos lá, o cara estava em condições de ter certeza absoluta e tal. O posicionamento dele, o senhor pode falar melhor, me parece que o posicionamento estava ok ali, era talvez onde ele deveria estar, né? Mas, como a jogada ali é muito um em cima do outro, talvez tenha uma dificuldade ali de interpretar. E aí, ok, tudo bem, teve uma dificuldade. Por que não o VAR? É isso. É quando a gente fala da questão da interferência, máxima interferência, mínima interferência. Gente, é um lance que, se o VAR viu, chama. É o seguinte, não quer dar uma revisadinha aqui? Não quer dar uma olhada? Porque, pra nós aqui, é pênalti isso aí. Você não quer ver? Eu não sei a convicção dele nesse lance, porque me parece que ele tá no ponto certo, só que é muito ali, né, Zé? Assim, é um muito colado no outro ali. A chegada ali é muito colado no outro. Talvez não tenha dado a melhor leitura. Eu não entendo porque não chama, porque isso aí é pênalti. Não, pra mim isso é pênalti. Não é? Não, isso é pênalti, cara. É pênalti, ele poderia ter o auxílio do VAR, ter o auxílio também do Bandeira, do assistente que tá ali de frente e consegue ver. Isso é pênalti. E o VAR que não chama, né? Pois é, entendeu? E o VAR que não chama. Isso aí é responsabilidade do VAR. Falou assim, vai lá, dá uma olhada que teve a carga por trás.
Ah, mas não, tem que chamar. Lance como esse tem que chamar pro VAR. Tem que Tá chamar lembrando aqui o Marcel tá lembrando aqui uma coisa que ele tá com a mãozinha no ouvido, você já sabe, estão conversando com ele. E ele pede para não bater o escanteio. Alguém deve ter conversado com ele ali. Se o VAR falou que não é pênalti, erra o VAR. Eu não sei. E se o... Ou então... Quem é que estava no VAR? Era o... Ah, não lembro, Zé. Não era o Trace, eu acho? Sei que teve muita gente que vai lembrar. Rodolfo Toschi. Toschi. Então, Aí tem muito da rivalidade Palmeiras e Flamengo, mas todo mundo faz dossiê, fica apontando lance aqui, lance ali, para mostrar a falta de critério. O Marcos Rocha contra o Santos, Palmeiras e Santos, marcaram um pênalti assim, contra o Grêmio também. Sim. Lances muito parecidos, nem o lance é igual, né? Sim, não, sim. Contra o Grêmio foi parecido. Contra o Grêmio e contra o Santos, Marcos Rocha na direita. Mas foi meio que o Marcos Rocha tá fechando em diagonal, né? E o jogador do Grêmio veio por trás e empurrou. Mas lances parecidos em jogos do Palmeiras. O Palmeiras reclamou na CBF, que tinha o João Martins falou de um sistema e tal. Mas lances que marcaram um pênalti pro Palmeiras similares a esse, dessa vez posso fazer uma pergunta? Não foi marcado. Desculpa, só fazer uma pergunta. Vai. Simão, quanto tempo você precisou para entrar na FIFA? Para se tornar um árbitro FIFA? Porque me parece que o Ramon Abate, em 2, 3 anos de árbitro, de arbitragem, já foi indicado para a FIFA. Como é que funciona isso daí? Como é que funciona esse processo para que os árbitros usem o escudo FIFA, né? Porque a partir do momento que eles colocam o FIFA no peito, a responsabilidade é maior, né? E os erros não podem existir. Você tem que minimizar os erros, né? E não é isso que é o que a gente está vendo, né? Os árbitros FIFA nos últimos anos têm aumentado os erros, né? Eu levei mais de 10 anos. Foram 11 anos. Comecei a apitar em 86 e em 97 eu fui ser árbitro da FIFA. Na minha época, Zé, demorava um pouco mais. Esse processo era mais lento, não é? Eu acho que não precisa ficar tanto tempo assim. Eu fiquei 5, 6 anos apitando futebol amador. Hoje em dia não, hoje em dia até pode se acelerar, mas nem tanto também. Hoje o cara se forma, ele já quer apitar aqui no Rio Grande do Sul, ou no Beira-Rio, ou na Arena, ou no Maracanã, enfim, no Morumbi. Tá demais, se acelera muito esse processo. Acho que o cara tem que ter trabalho de base melhor feito. E com isso, com o tempo, o cara aprende mais. Então, o Ramon Abad, ele é um bom árbitro. Ele teve até recentemente no Mundial Sub-20 na Argentina, apitou 3º e 4º colocado, foi bem lá no Sub-20, mas tem muita coisa para aprender pela frente. Tá? Uma dessas questões, William, inclusive é essa aí, ó. O porquê que os árbitros não estão chamando ele? Porque naquele outro pênalti lá do Vidal, ele também não foi acionado. Agora, novamente, não foi acionado. Será que tem um dos árbitros tem característica também de não aceitar muito essa questão do VAR? Tudo isso tem que ser trabalhado. Ele tem potencial, Zé, só que os caras acabam queimando ele. Ele voltou do Mundial, ele foi a fazer um jogo lá do Palmeiras, lá em Volta Redonda, contra o Fluminense, expulsou o Abel Ferreira, enfim, também já não foi bem. Tá? Agora, novamente, outro jogo decisivo. Daqui a pouco eles queimam o cara. Tem que ter um processo gradual de lançar árbitro. Um jovem, tu até lança num clássico um jogador. Um árbitro jamais. Se o árbitro errar, fica marcado, nunca mais apita. Então tem que ter esse processo de renovação, ele tem que ser gradual. E isso aí passa muito pela comissão de arbitragem. O Simon, tem um lance ainda nesse jogo, bom, aí pênalti para todo mundo, né? Tem um lance nesse jogo do Fabrício Bruno no Richard Rios. E aí reclamaram de falta no lance. Vamos ver? Foi só amarelo e o Palmeiras queria expulsão. Aí, olha lá. Caiu lá o Richard Rios. Vamos ver o lance mais detalhadamente aí para ouvir a opinião do Simon. Só amarelo, só, entre aspas, amarelo. O Palmeiras queria a expulsão do Fabrício Bruno, hein? É para amarelo ou é para expulsão, Simon? Não, esse lance tinha até passado despercebido. Onde é que a bola tá? Olha só, a bola é levantada da linha de fundo, tá? E há um lance faltoso dentro da área com bola em jogo. É falta, bem marcada. E o lance de cartão amarelo. Tranco no peito do jogador. Para mim, o árbitro marcou corretamente. O cartão é uma jogada temerária passiva de cartão amarelo. Muito bem. Agora é o seguinte... Vamos para outro lance? Vamos seguir. Teve o gol anulado também. Vamos lá. Mais um lance aqui para a gente trocar ideia com o Simon. Daqui a pouco tem um lance da Vila Belmiro. Daqui a pouco tem um lance lá no Couto Pereira também, hein? O gol anulado. Mais uma vez no detalhe, né, Simon? Mais uma vez no detalhe. O que eu falei anteriormente. Olha só, é um lance milimétrico.
né, em que aí a tecnologia, e tal qual como está hoje, tem que confiar nessa tecnologia, e eles estão anulando esses gols aí, que deverá, essa regra com o tempo, com certeza, né, a regra número 11, impedimento, ela será alterada. Já tem alguns estudos em cima disso, esse ano não troca mais, tá até aqui já o livro de regra, não é o 23, 24, tá aqui, ó, já imprimi, não troca, agora só na próxima reunião de março para o ano que vem. Nada do que eu vi alguma coisa na internet, pro final do ano alguma mudança a mais, não. Entra em vigor 1º de julho do próximo ano, depois de fazerem todos os testes. E provavelmente essa regra será alterada. Nossa, precisa mesmo, precisa mesmo. Bom, aí regra é regra, estava impedido. A questão é... Então é isso aí, nação, mais um vídeo aí, né? Só tocar em um ponto aqui, espero que o acusado dessa fatalidade que aconteceu com essa torcedora palmeirense, espero que ele seja severamente julgado e culpado, né? Acho que preso momentaneamente ele já tá. Mudando de assunto, falando sobre o jogo aí, foi um jogo bom, óbvio, tem esse lance de erro de arbitragem aí, pênalti, fica chato todo dia repetir a mesma coisa, né? Só que num ponto que eu quero tocar aqui rapidinho, vai ser a situação do Bruno Henrique. Bruno Henrique, ele teve uma lesão, eu vou trazer a lesão que ele teve aqui rapidinho. Como vocês podem perceber aí na tela, né? O próprio Twitter do Flamengo comentou, o atleta Bruno Henrique realizou exames médicos que diagnosticaram, quase não sai, né? O estiramento ligamentar após entorse no joelho e tornozelo esquerdos. O atacante é tratado com fisioterapia, né? Então é aquilo, o clube ele não deu estimativa de tempo, né? A gente não sabe qual é o grau 1, grau 2, grau 3. E é aquilo, agora vamos torcer para que seja um grau 1, né, o grau mais tranquilo, ele possa voltar o mais rápido possível, né? O que eu tava vendo na internet, geralmente quando é um grau 1, geralmente é de 1 a 2 semanas, né? 2 semanas já vai 15 dias, né? Então possivelmente o Bruno Henrique nem joga mais esse mês, né? Só o mês que vem agora, possivelmente agosto, mas primeiro a gente tem que saber qual é o grau da lesão dele, né? E depois o tempo de recuperação, né? Mas é aquilo, espero que o Bruno Henrique consiga voltar o melhor possível para ajudar o Flamengo, né? Mas infelizmente uma nova lesão do Bruno Henrique, né? Complicado, mas é isso aí. E a apresentação do Alan, o Alan foi apresentado no Flamengo. Tem uma fala aqui que o Alan me chamou a atenção, vou mostrar aqui para vocês aqui. Foi essa fala aqui, né? Durante a entrevista coletiva, a apresentação do Alan, né? O Alan disse: eu estava ansioso, não dormia, e o Neto, que é o empresário dele, sempre falava amanhã vai, e não ia. Estou feliz mais, podendo realizar um sonho. Então, Alan, seja bem-vindo ao Mengão. Espero que tu consiga desempenhar o seu futebol aí, que você chegou a apresentar no Atlético Mineiro, ou até superou a isso. Que consiga ser feliz no Mengão, que até o momento já é feliz, é só pelo sorriso já dá para perceber. E conquista muitos títulos aqui com a gente. É isso aí. E tamo junto, galera. Valeu!